Boa tarde, oitavo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, faz muito tempo que a gente não se vê, né? A gente está nesse momento aí de isolamento, as aulas estão à distância e no dia 29 de maio, tá? Deixa eu marcar aqui, ó, dia 29 de maio, vai encerrar o primeiro bimestre. E do dia 25 de maio a 29 de maio, né? Vocês precisam estar realizando a avaliação de aprendizagem em processo, AAP, né? Que a gente abrevia como AAP. E para vocês terem um resultado melhor, né, eu preparei uma revisão aqui. Então eu dei uma olhada nas questões que vão estar na prova e separei algumas questões aqui e a gente vai trabalhar com a resolução delas, certo? Essa aqui vai ser a primeira parte, né? Vamos chamar aqui de parte 1. Essa revisão ela vai ser dividida em duas partes, para o vídeo não ficar muito longo, certo? Então, nessa primeira parte, eu vou trabalhar com números e operações. Então, vamos fazer a nossa revisão aí. Nada como uma aula presencial, né? Mas é o que dá para fazer nesse momento. Vamos lá. Ó. Um dos conteúdos que nós já estudamos esse ano, aqui tem conteúdos que a gente viu em sala, tem conteúdos que vocês viram no centro de mídias, e vão aparecer até conteúdos que ainda não foram vistos, nem no centro de mídias e nem em sala de aula, ok? Esse primeiro conteúdo que eu coloquei aqui, ele se trata de potência. Né? Potência é um conteúdo que nós já estudamos aí em sala de aula, né? Vocês devem se recordar perfeitamente. Vamos lá. Ó. A primeira potência que tem aqui é 8 elevado à terceira potência. Vamos lá. Esse 8 ele é chamado de base. Para a gente recordar, né? A gente sabe que o 8 é a base. E esse 3 que está aqui em cima, ele significa expoente. Então, o 8 está elevado à terceira potência, ou ainda 8 ao cubo. Posso falar como 8 ao cubo. O que é 8 elevado à terceira potência? Eu vou pegar a base, que é o número 8, vou repetir ela 3 vezes. 8 vezes 8 vezes 8. Então, eu estou multiplicando, né, o 8 por ele mesmo 3 vezes. Bom, 8 vezes 8, 64, e 64 vezes 8 dá 500, dá 256. Ok? Então, só para a gente recordar aí o assunto de potência, eu vou apagar aqui e vou responder o exercício corretinho. Bom, então 8 elevado à terceira potência, ou 8 ao cubo, é uma abreviação, né, da multiplicação do 8 vezes 8 vezes 8. Certo? Isso dá 256. Nós vimos também uma propriedade que todo número, quando tiver elevado a zero, vai ser igual a 1. Então, 9 elevado a zero dá 1. Se eu pegar aqui 157 e elevar a zero, isso também vai dar 1. Se eu pegar 98 e elevar a zero, o resultado também vai dar 1. Então, todo número elevado a zero é igual a 1. Bom, na letra C a gente tem 3 elevado à sexta potência. 3 elevado à sexta potência significa que eu vou pegar a base, que é o 3, e vou multiplicar ela por 6 vezes seguidas. Então, a quantidade de 3 que eu vou utilizar aqui é igual à quantidade do expoente. Se o expoente é 6, eu repito o número 3 por 6 vezes. Então, ficou 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 18? Claro que não, né? Toma cuidado para não errar. A gente não vai fazer 6 vezes 3. A gente tem que ir multiplicando aos poucos. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3 dá 81. 81 vezes 3 dá 243. 243 vezes 3 dá 729. Se eu não estiver enganado, é isso. Ok? Bom, e 11 elevado à segunda potência. 11 ao quadrado, né? Tanto faz o nome. Isso aqui é 11 vezes 11. Bom, 11 vezes 11 dá 121, tá? Ô, louco, professor, como é que você sabe? Bom, eu fiz a conta aqui, né? Quando eu estava preparando a aula, eu já tinha feito a conta. Mas é isso aí, ó. Vou fazer aqui, ó, 11 vezes 11. 11 vezes 11, a gente vai multiplicar aqui, ó, 1 vezes 1, que vai dar 1. Depois 1 vezes esse outro 1 aqui vai dar 1 também. Agora eu vou multiplicar a dezena, começa colocando 0 aqui. 1 vezes 1 dá 1. E esse 1 vezes o outro 1 dá 1. Então, deu 121. Bom, e 6 elevado a 1 é igual a 6, né? Porque aqui o expoente é 1, então eu vou repetir a base uma única vez. 6 elevado a 1, 6.
Beleza, gente? Deu para recordar a potenciação? Depois a gente foi estudar a radiciação. Nesse caso aqui eu coloquei só a raiz quadrada, tá? Que é o que vai cair na prova. Só nós estudamos também outros tipos de raízes, né? Raiz cúbica, raiz quarta. Mas pelo que eu vi na provinha lá, não vai aparecer esse tipo de raiz. Só a raiz quadrada mesmo. Então a raiz quadrada aqui, né? Vamos colocar aqui como raiz quadrada. Perdão da letra. Bom, a raiz quadrada. A raiz quadrada de 9, ela vai ser igual a 3. Por que a raiz quadrada de 9 é 3? Porque 9 é um quadrado perfeito. 3 ao quadrado dá 9. Por isso que a raiz quadrada de 9 vale 3. Então a raiz quadrada ela é a operação inversa da potência. O inverso de elevar ao quadrado é a raiz quadrada. Repare que o número que está dentro da raiz, ou melhor, o número que representa a raiz, ela vai ser sempre menor que o radicando, né? Que o número que está dentro da raiz. O resultado que a gente obtém de uma raiz quadrada é sempre menor que o radicando que está lá dentro, se esse radicando for maior que 1. Ok? Tá? Então, a raiz quadrada de 25 vai ter que dar um número menor que 25. A raiz quadrada de 196 vai dar menos que 196. E a raiz quadrada de 484 tem que dar menos que 484, ok? Então, vamos lá. Qual que é a raiz quadrada de 25? Bom, a raiz quadrada de 25 eu tenho que pensar assim. Qual é o número, né, que elevado ao quadrado vai dar 25? Bom, esse número só pode ser o 5, né? Porque 5 vezes 5 dá 25, certo? Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Pois 5 ao quadrado dá 25. O 196 ele também é um quadrado perfeito. Isso significa que existe algum número que vai ser elevado ao quadrado e vai dar 196. Elevar ao quadrado é fazer o número vezes ele mesmo, né? Esse número é o 14, tá? Então, a raiz quadrada de 196 é igual a 14. Por quê? Se eu fizer 14 vezes 14, dá 196. E a raiz quadrada de 484? Ixi, agora complicou, hein, professor? Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei qual é o número que elevado ao quadrado dá 494. Mas eu posso fazer estimativas. Por exemplo, ó, todo mundo sabe que 10 vezes 10 vai dar 100. Então tem que ser um número maior que 10. Vamos testar o 20? Todo mundo sabe também fazer mentalmente que 20 vezes 20 dá 400. Olha só, então eu já sei que tem que ser um número maior que 20. Ok? Vamos testar o 21. Se eu fizer 21 vezes o 21, 21 vezes o 21 vai dar aqui um total de 441. Então tem que ser maior que o 21 ainda. Vou testar o 22 agora. 22 vezes 22. Vai dar 44 mais 440. Olha só, dá 484. Ou seja, a raiz quadrada de 484 é 22. Por quê? Pois 22 ao quadrado dá 484. Beleza? Então, deu uma retomada aí em potenciação, raiz quadrada. Agora a gente vai falar de expressões numéricas. As expressões numéricas são expressões que apresentam várias operações matemáticas e ainda podem ser compostas de parênteses, colchetes, chaves. Tá? É um assunto que vocês viram também um pouco no ano passado sobre isso. Então a gente tem que pensar assim, ó, se eu tenho várias operações numéricas, qual eu devo fazer primeiro? Então vamos combinar, né? Vamos combinar não é o nosso combinado, isso aí é uma regra matemática. Em primeiro lugar, a gente tem que resolver os parênteses. Se tiver parênteses, eu começo resolvendo parênteses, tá? Se tiver colchete, aí eu vou resolver colchete. Se tiver chave, eu vou resolver o que está entre as chaves. Então, esses sinais aqui, eles servem para dar prioridade. É para indicar o que deve ser feito primeiro. Nessa expressão que eu tenho aqui do lado, ó, eu tenho parênteses, não tenho? Então, eu tenho que começar resolvendo dentro do parênteses, para depois efetuar a divisão. Entre as operações, também a gente tem que seguir uma ordem. Tá? Eu não posso fazer qualquer operação matemática. Então, primeiro eu vou resolver as raízes
ou as potências. Primeiro, radiciação ou potenciação, certo? Depois, eu vou resolver multiplicação e divisão. Multiplicação pode ser indicada pelo xizinho, né? Ou pelo pontinho. E por último, a gente vai fazer as contas de mais e de menos. Subtração e adição, ou adição e subtração. É lógico que tudo depende da forma que vai aparecer escrito. Nessa expressão que eu coloquei aqui, a gente tem parênteses. Então, eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Tá? Vou pegar o que está dentro desse parênteses e vou resolver. Não importa que o que tem ali dentro é uma adição. Eu tenho que resolver essa adição, porque está dentro do parênteses. 4 mais 6 é igual a 10. Vou copiar o sinal de divisão que está ali. E agora eu tenho outro parênteses, não tem? Então eu tenho que dar preferência em resolver o que está ali dentro. Só que dentro desse parênteses, o que que tem? Tem duas operações. Tem uma potência e uma subtração. Qual que eu devo fazer primeiro? A potência, né? Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então aqui vai ficar 9 menos 7. Ah, professor, entendi. Então, dentro do parênteses tinha duas contas, uma potência e uma conta de menos. O professor fez primeiro a potência, exatamente, porque potência tem que ser feito primeiro. Bom, eu ainda continuo com parênteses ali. Agora eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Eu tenho que dar preferência para fazer o que está ali dentro. 9 tira 7 fica 2. Então, aqui eu vou copiar o 10, copiar a divisão e vou fazer 9 menos 7 igual a 2. Pronto, agora não tem mais parênteses. Tem só uma divisão para eu fazer. Então, é essa divisão que eu faço agora. 10 dividido por 2 é igual a 5. E aí a gente tem que o resultado dessa expressão é 5. Vamos lá? Mais uma? Essa expressão aqui, ó, reparem que ela não tem parênteses. Só tem operações. Tem o que ali? Ó? Tem uma subtração. Tem uma soma. E tem uma potência. Isso eu escrevi na ordem que elas apareceram ali. Porém, eu não posso fazer na ordem que elas aparecem. Eu tenho que respeitar essa ordem que eu coloquei aqui atrás. Eu tenho que primeiro resolver a potência, certo? Depois que eu fizer a potência, aí eu vou pensar na adição e na subtração. Então vamos lá. 2 elevado à quarta é uma potência. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado à quarta potência dá 16. Bom, e o resto da expressão eu copio. Copio 14, copio menos, copio 5, copio mais. Tá? Bom, agora ficou 14 menos 5 mais 16. O que eu vou fazer primeiro? A soma ou a subtração? Repare que quando eu escrevi aqui, ó, eu escrevi soma ou subtração. Eu vou resolver aquela que apareceu primeiro. Então, na minha expressão, apareceu a subtração primeiro. Então, faço a subtração. 14 tira 5 fica 9. E vou copiar o mais 16. Por fim, agora, eu faço a soma. 9 mais 16 dá 25. E aí a gente termina nesse 25. Certo? Essa outra expressão ó, também não tem parênteses, mas ela tem aqui as operações de adição, tem uma raiz e uma multiplicação. Dessas três operações, se eu olhar lá atrás, eu sei que a raiz deve ser feita primeiro, depois multiplicação, depois adição. Tá? Então eu tenho que seguir essa ordem das operações. Então, primeiro eu vou resolver essa raiz. Qual é a raiz quadrada de 9? Bom, raiz quadrada de 9 vale 3. Porque 3 vezes 3 dá 9, né? Então, aqui deu 3. Vou copiar o 2, o mais, o vezes e o 5. Agora, eu vou resolver aqui, ó. Eu faço 2 mais 3 primeiro, ou eu faço 3 vezes 5 primeiro? É exatamente. Quem falou 3 vezes 5 está certo. Primeiro, a gente faz 3 vezes 5, que dá 15. E aí, copio o 2 e o mais. Tá? Lembra que a multiplicação deve ser feita antes da conta de mais. Por isso que eu fiz primeiro a conta de vezes. 3 vezes 5, 15. Agora ficou 2 mais 15, que dá 17. Ok? E para finalizar, né, um alto nível aqui de conhecimento, a gente tem essa expressão, ela também não tem parênteses, mas tem um monte de operações. Tem potência, tem subtração, tem raiz, tem soma,
multiplicação, divisão, soma, potência, raiz, subtração, ou seja, tenha 6 operações matemáticas numa expressão só. Então vamos por partes. A gente sabe que primeiro nós devemos fazer potências e raízes. Então vamos lá, calculando essa potência. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Aí eu vou copiar o sinal de menos. Agora eu teria que resolver essa raiz. Só que essa raiz ela não está pronta para eu resolver já. Então primeiro eu vou ajeitar ela, né? Eu tenho a raiz de 12 mais 4. Bom, 12 mais 4 é 16, então vai ficar a raiz de 16. Vou copiar o vezes. Vamos resolver essa potência agora. 3 elevado a 1 é igual a 3. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então ficou 3. Copiar o sinal de mais. Vou resolver essa potência. 4 elevado a 0 dá 1. Lembra que todo número elevado a 0 é igual a 1? Aí eu vou copiar o sinal de divisão. E essa raiz vai acontecer a mesma coisa que a outra. Ela não está pronta para eu calcular o valor dela. Primeiro eu faço a conta de menos que está aí dentro. Então 11 tira 10, fica 1. Bom, calculei as potências, ajeitei as raízes. Então o próximo passo é encontrar o valor das raízes. Qual que é a raiz quadrada de 16? Bom, raiz quadrada de 16 é 4, né? Porque 4 vezes 4 é 16. Então ficou 100 menos 4 vezes 3 mais 1 dividido por... Qual que é a raiz quadrada de 1? A raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Beleza, já se foram as potências, já se foram as raízes. Agora a gente tem que dar prioridade para as multiplicações e divisões. Então aqui eu tenho uma multiplicação, e é essa multiplicação que eu vou resolver. E tenho uma divisão, também vou resolver a divisão. Então vamos lá, 4 vezes 3 é 12, então ficou 100 menos 12, mais 1 dividido por 1 dá 1. Bom, agora ficou uma subtração e uma adição, então eu vou resolver a subtração, que apareceu primeiro, depois a adição. 100 menos 12 dá 88, aí vai ficar 88 mais 1, que dá 89. Certo? Então esse é o valor da nossa expressão. Só uma dica. 2 dicas, na verdade. Quando vocês... A prova da AAP já está na mão de vocês, né? Se vocês forem olhando as questões, vocês vão ver que as questões são bem parecidas com essas, né? Então eu já baseei a minha revisão de acordo com as questões que vocês iam ter que resolver. A dica é, pause o vídeo, tenta fazer antes do professor, ou tenta fazer junto, e depois tenta fazer na prova, tá? Ou assiste o vídeo inteiro primeiro e depois tenta fazer a prova, mas a ideia é que você vá pausando os vídeos. Assim como no aplicativo, lá no centro de mídias, eles dão tempo para vocês ficarem pensando, né? 3, 4 minutos. Aqui eu não vou deixar o vídeo parado esperando vocês responderem. Então vocês pausam aí, tenta fazer e depois confere com a resolução do professor. Esse aqui, ó, agora a gente vai ver o princípio fundamental da contagem, né? É um problema de possibilidades. Isso foi abordado tanto no centro de mídias, né, tiveram algumas aulas falando a respeito disso, como também foi visto em sala de aula. A gente viu isso aqui em sala também, tá? Vamos lá, então. E é um problema que vai estar na provinha de vocês. Luciana, ela estava indecisa sobre qual combinação de roupa utilizaria para ir a uma festa. Ela tinha à sua disposição 2 saias, nas cores cinza e bege, e 2 blusas, nas cores rosa, verde e laranja. Sabendo disso, de quantas formas diferentes Luciana pode escolher um conjunto composto por uma saia e uma blusa para ir à festa? Então vamos lá. Vamos pensar, ela vai fazer uma combinação, né? Ela vai pegar uma saia e vai combinar com uma blusa, né? Ela não vai sair só de saia ou só de blusa. Aí ela tem 2 opções de saia, tem a saia cinza e bege. Então vou colocar só a inicial, cinza e bege. De blusa ela tem 3 opções. Ela pode combinar a saia cinza com a blusa rosa, ou a saia cinza com a blusa verde, ou a saia cinza com a blusa laranja. Então só aqui já são 3 possibilidades, usando a saia cinza. Mas se ela quiser usar a saia bege, ela pode usar a saia bege com a blusa rosa, com a blusa verde ou com a blusa laranja. Então tem outras 3 possibilidades. No total ela tem 6 possibilidades, né?
saia cinza com blusa rosa, saia cinza com blusa verde, saia cinza com blusa laranja. Ou então a saia bege com a blusa rosa, ou a saia bege com a blusa verde, ou a saia bege com a blusa laranja. Eu tenho um total aqui de 6 possibilidades. Então, a resposta desse exercício é 6 possibilidades. Essa é uma forma da gente fazer. Mas tem uma outra maneira também, né? Que é usando o princípio fundamental da contagem. Tá? Aqui a gente fez um diagrama, né? Uma árvore de possibilidades, um diagrama. Mas eu posso fazer cálculo também. Ela precisa tomar 2 decisões, né? Ela tem que tomar aqui a decisão da saia. Tem que decidir com qual saia ela vai sair. E tem que tomar a decisão da blusa. Então ela tem que tomar 2 decisões. Para cada decisão dela, ela tem algumas possibilidades. Por exemplo, de saia, ela tem a opção de escolher entre 2. De blusa, entre 3. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai multiplicar essas decisões agora. O total de possibilidades de cada decisão. Então, ela tinha duas opções de saia, 3 opções de blusa. Eu faço 2 vezes 3 e dá 6. Muito mais fácil do que ficar desenhando aqui, né, as ramificações, essas árvores de possibilidades. Até porque, quando a gente pega um problema como esse, que tem bastante número, fica meio incoerente ficar desenhando galinhos aí. Olha esse outro problema. Após o último dia de aula, os alunos do 9º ano combinaram de se encontrar em uma sorveteria para comemorar o início das férias. A sorveteria dispunha de 50 sabores de sorvete diferentes, né, que podiam ser colocados em casquinha ou copo. Oferecia-se também, como cortesia, uma cobertura, né? A cobertura poderia ser de caramelo, de morango ou de chocolate. De quantas formas diferentes um aluno podia montar um sorvete contendo um sabor e uma cobertura. Sabor e uma cobertura, tá? Então vamos lá, ó. Vamos pensar. Aqui a pessoa ela vai ter que tomar 3 decisões. Primeiro ela tem que saber o sabor do sorvete. Que sabor que ela vai colocar, que ela vai querer tomar, né? Depois ela tem que decidir também a cobertura. Que cobertura que ela vai colocar nesse sorvete. E ela ainda tem que decidir se vai ser na casquinha ou no copo, né? Então, como que eu vou colocar aqui? Copo / casquinha. Tá? Então, ela tem que tomar 3 decisões. Se eu multiplicar as possibilidades que ela tem para cada decisão, eu vou encontrar o número total de possibilidades. Então, ela não tem 50 sabores de sorvete? Tem. Quantas possibilidades de cobertura ela tem? Tem 3 possibilidades, caramelo, morango ou chocolate. E quantas opções ela tem para colocar o sorvete? Tem 2, copo ou casquinha. Tá? Então, o total de possibilidades dela montar um sorvete com um sabor e uma cobertura é de 600 possibilidades. Ó. 50 vezes 3, 150. 150 vezes 2 dá 300. Então, ela tem um total aqui de 300 possibilidades. Legal, né? Tem mais um desse ainda. Ó. A professora Heloísa deseja escolher um menino e uma menina do 9º ano para representar a turma de um evento, sabendo que nessa sala estão presentes 20 meninos e 25 meninas. De quantos modos distintos a professora poderá escolher a dupla para representar a turma? Então a professora tem que escolher uma dupla, né? Ela tem que tomar 2 decisões. Ela tem que escolher um menino e também uma menina. Ok? Então, se a gente multiplicar, né, o total de possibilidades que ela tem para cada uma das decisões, a gente vai encontrar um número total de duplas possíveis de serem formadas. Então, a gente tem aqui, ó, ela tem que escolher um menino e ela tem a possibilidade de escolher entre 20 meninos e tem que escolher uma menina, tem um total de 25 meninas. Então, multiplicando as possibilidades para cada decisão, 20 vezes o 25, vai dar um total de 500 duplas possíveis, certo? É isso aí. Bom, agora a gente vai falar de um outro assunto. Também já vimos em sala de aula e também já foi passado no centro de mídias, que se trata da porcentagem. Vou colocar aqui, porcentagem. Bom, como o nome já diz, porcentagem, ela é uma razão centesimal. O que é uma razão centesimal? Razão centesimal é uma razão que tem o 100 embaixo. É uma fração
com um denominador igual a 100. Bom, e aqui em cima? Aqui em cima pode ser qualquer coisa, ok? Então, porcentagem nada mais é que uma fração de denominador 100, uma fração centesimal. Deixa eu apagar isso aqui. Eu coloquei essa imagem aqui, para a gente pensar um pouquinho sobre ela. Aqui eu tenho uma imagem dividida em quantos retângulos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é uma imagem que está dividida em 5 retângulos iguais. Desses 5, quantos estão pintados? 2, né? Então, se eu for representar essa figura por uma fração, a fração que representa a parte pintada da figura é 2/5. Como assim 2/5, professor? Olha, você tem 5 pedaços, né, dos quais 2 estão pintados. Então, 2 partes de 5 estão pintados, 2/5. Agora eu quero transformar essa fração numa porcentagem. Só que o denominador dessa fração não é 100. Né? Eu acabei de falar que porcentagem é uma fração centesimal, né, que tem denominador 100. Então a minha ideia agora é pensar em como fazer para esse 5 virar 100. Como eu faço para o 5? Como que eu transformo o 5 no 100? Aí a gente vai usar uma coisinha que se chama equivalência de frações. Né? Eu preciso multiplicar o número 5 por algum número natural até dar 100. Então eu sei que 5 vezes 20 é igual a 100, ok? Então olha só qual é a sacada aqui. Você multiplicar o denominador 5 por um número natural de tal maneira que dê 100. 5 vezes 20 dá 100. Se a gente vai trabalhar com frações equivalentes, e se eu multipliquei embaixo pelo 20, em cima também eu vou multiplicar pelo 20, senão a fração não vai ser mais equivalente. 2 vezes o 20 dá 40. Então agora a gente encontrou aqui que o numerador é 40. Então olha só, a fração 2/5 e a fração 40 centésimos são chamadas de frações equivalentes. Elas representam a mesma parte de um todo, tá? Só estão escritas com números diferentes. Bom, agora eu posso escrever 40 centésimos em forma de porcentagem. Bom, 40 sobre 100 vai ser a mesma coisa que 40%, tá? Presta atenção no nome, né? Por cento, por 100. Significa que o 100 fica embaixo. E aí, quando a gente quiser escrever na forma de porcentagem, eu troco o 100 por esse símbolo de percentual, né? Por esse símbolo de porcentagem. Vamos fazer esse probleminha aqui, Em uma classe com 21 meninos, 21 meninas e 14 meninos, as meninas representam que percentual da sala e os meninos representam qual porcentagem da classe? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que pensar no todo, né? No total. Lembra lá na figura que a gente trabalhou com a quantidade total de retângulos que tinha aqui, que era 5, né? Então aqui é a mesma coisa. Qual é o total de alunos dessa classe? São 21 meninas, mais 14 meninos, eu tenho um total de 35 alunos. Beleza? Então são 35 alunos nessa classe. Agora eu quero saber qual é a porcentagem das meninas em relação ao total da sala. Então, total da sala, 35. Qual é o percentual das meninas? As meninas são 21. Então, 21 dos 35 alunos da sala são as meninas. Então, eu montei a minha razão, né, a minha fração aqui das meninas em relação ao total. E agora eu quero transformar isso em porcentagem. Bom, pelo que a gente viu lá, a gente tem que fazer esse 35 virar 100, para eu trabalhar com uma fração centesimal. O problema é que não tem um número inteiro de vezes para eu multiplicar o 35 e obter 100. Se eu fizer 35 vezes 2, vai dar 70. E 35 vezes 3 vai dar 105. Então perceba que não existe um número natural para eu multiplicar os 35 e obter 100. Então a sacada aqui vai ser o quê? A gente obter uma outra fração equivalente para depois obter a fração centesimal. Então vamos lá? Eu sei que o 35 e o 21 são divisíveis por 7. Então eu vou dividir o 35 por 7 e o 21 por 7. Tá? E vou obter uma nova fração equivalente. 35 dividido por 7 dá 5. 21 dividido por 7 dá 3. Então agora eu obtive a fração equivalente 3/5. Né? Repare que para eu obter frações equivalentes, basta fazer o mesmo cálculo em cima e embaixo. Né? Dividir por 7, dividir por 7. Tá? Lembrando que a gente vai multiplicar ou dividir apenas. Agora eu faço esse 3/5 virar uma fração centesimal, como a gente já fez no outro caso.
Né? 5 vezes 20 a gente sabe que dá 100. 3 vezes 20 dá 60. Então, 60 centésimos é o mesmo que 60%. Então tá aí, ó, a quantidade de meninas corresponde a 60% da classe. Então 60% da classe é de menina. E a quantidade de meninos só pode ser 40, né? Os meninos só podem corresponder a 40% da classe, porque a soma total aqui tem que ser 100%, tá? Pessoal, próximo problema aqui, ó, uma loja está vendendo uma bicicleta que custava R$ 180 com desconto de 5%. Por quanto ela está sendo vendida? Então repare que o preço da bicicleta vai ser menos que R$ 180, porque vai ter um desconto de 5%. O que a gente tem que saber é o valor desse desconto em dinheiro. O que significa um desconto de... Ficou horrível a letra aqui, né? O que significa um desconto de 5% em dinheiro? Tá? Então, um desconto de 5%. Tá, mas é 5% do quê? Do valor da bicicleta, certo? Então, você vai ganhar um desconto de 5% do preço da bicicleta. Como a gente viu, 5% nada mais é que uma razão centesimal, 5 sobre 100. O D na matemática a gente substitui pela operação de multiplicação por vezes. Então ficou 5 vezes 180 sobre 100. 5 centésimos de 180 eu posso fazer assim, ó. Primeiro posso multiplicar 5 vezes 180 e depois dividir tudo por 100. Bom, 5 vezes 180 dá 900. Aí eu vou dividir tudo por 100, vai dar 9. Né? Então, R$9 é o desconto. Então, a bicicleta que custava 180, agora vai custar R$9 a menos. Fazendo a diferença aqui, né? Eu tenho 9 unidades, não dá para tirar de 0. De 0 não dá para tirar 9, né? Então, faço uma troca. Ficam 7 dezenas, 10 unidades. De 10 unidades eu tiro 9 unidades, dá 1, 7 e 1. Então, o preço da bicicleta vai ser R$171. Ok? É legal a gente pensar também assim numa situação que eu tivesse números grandes, números bem grandes. Por exemplo, eu vou pegar uma suposição aqui. Ó. O Brasil tem cerca de, não sei o valor exato, tá? Mas vou chutar. Faz de conta que o Brasil tem 204.631.040 habitantes. Tá? É mais ou menos isso a população do Brasil. E dessa população toda aí, a gente já tem 20 mil infectados, né? 20 mil pessoas, 20 mil brasileiros já foram, vamos dizer, como é que fala aí? Testaram positivo para o Covid-19, né? Estão com corona, vamos dizer assim. Qual seria o percentual, né? O percentual dos brasileiros que pegaram corona, que pegaram Covid-19 aí. Eu vou até melhorar aqui, vou pegar ao invés de 20 mil, pegar esse número bonitinho, pegar um número mais quebrado, tipo 21.078. Então 21.078 brasileiros pegaram Covid-19, no total de 204.631.040 pessoas. Se eu quiser saber o percentual de brasileiros com Covid, basta eu montar a razão, né, entre os que têm o Covid e o total da população. Agora, pensa bem, é meio difícil eu conseguir fazer esse número que está aqui embaixo virar uma razão com denominador 100, né? Uma razão centesimal. A não ser que eu arredonde valores. Por exemplo, 204 milhões, eu posso trabalhar com 200 milhões, só para eu ter uma estimativa, né? Eu não vou ter o valor exato, mas eu vou ter uma estimativa. E o 21.078 eu arredondo para 20 mil. Então aqui, ó, estou fazendo uma estimativa, ok? Bom, vamos lá. O que dá para eu fazer aqui? Cortar. Dá para cortar 4 zeros em cima e 4 zeros embaixo. Ainda assim ficou um número bem grande, né? Ficou ali 2 dividido por 20 mil. Deixa eu apagar alguma coisa. Não, cabe aqui. 2 sobre 20 mil. Agora vamos pensar assim, ó. Eu quero fazer esse 20 mil virar 100. Para eu fazer ele virar 100, eu tenho que dividir por 200. Então, se eu dividir o 20 mil pelo 200, vai dar 100. Certo? Vai cortar 2 zeros, 200 dividido por 2, 100. E aí eu tenho que fazer a mesma coisa com esse 2, dividir ele por 200.
2 dividido por 200 vai dar 0,01. 0,01. Ok? Então ficamos aí, ó, com 0,01 sobre 100. Isso é o mesmo que 0,01%. Certo? Então esse é o percentual de brasileiros que testaram positivo aí para o Covid-19. 0,01% da população brasileira. Entenderam? Tá? Então, quando eu tenho números muito grandes, assim, ó, eu posso fazer uma estimativa, posso arredondar eles, né? Deixar eles redondinhos assim, ó, para depois cancelar zeros. Depois pensar em simplificar e chegar numa fração com denominador 100. Bom, daqui a gente vai falar agora sobre probabilidade. Probabilidade também foi um assunto visto aí no centro de mídias. 5 bolas numeradas de 1 a 5 são colocadas em uma urna e uma bola é sorteada. Determine a probabilidade de sair uma bola com número par. Então vamos lá. 5 bolas numeradas de 1 a 5 é o que a gente chama de espaço amostral. Tá? Então esse aqui é o meu espaço amostral. 5 bolas e elas estão numeradas de 1 a 5. Tá? A gente representa pela letra grega ômega, né? Então esse é o espaço amostral. Aí eu vou vir aqui, vou pegar uma bola, né? Vou colocar a mão aqui e pegar uma bola. Pegar uma bola, qual é a chance dela ser par? Bom, então a gente tem o seguinte, ó. O total de bolas que a gente tem é 5. Então sempre o total fica representado embaixo. Então tenho 5 bolas no total. Dessas 5 bolas, quantas são pares? Bom, pares eu só tenho 2, né? Tem 2 bolas que são pares, o 4 e o 2. Então, eu tenho 2 chances em 5. Então, 2/5. Essa é a probabilidade de eu pegar uma bola par. 2/5. E de eu pegar uma bola ímpar? Bom, quase a mesma coisa, né? O espaço amostral, que é 5, fica embaixo. Então, o denominador vai ser 5, é o total de bolas que eu tenho. Só que agora, a chance de eu pegar uma bola ímpar é 3, porque tem o número 1, o número 3. Opa, eu coloquei 1 aqui errado, né? Que é um 5. Então, eu tenho 3 bolas ímpares. 1, 3 e 5. Então, eu tenho 3 chances num total de 5. 3/5 é a probabilidade de eu pegar uma bola ímpar. Qual é a probabilidade de eu pegar uma bola que é número primo? Bom, número primo são 4 números primos aqui, ó. Desculpa, o 1 não é número primo, tá? Esquece o número 1. Mas a gente tem aqui como número primo o 2, o 3 e o 5, tá? Deixa eu ver se eu consigo apagar esse 1 aqui. Apagou, mas apagou tudo também, né? Tá consertado. Então tá aí. Eu tenho 3 números primos, certo? Num total de 5 bolas. Então a probabilidade de eu pegar o número primo vai ser a mesma probabilidade de pegar o número ímpar. Ei, Marcelo, você tá errando, hein? Aqui embaixo é o espaço amostral, são 5 bolas no total. E em cima é a quantidade de bolas com o número primo, 3/5. Qual é a chance de eu pegar uma bola menor que 5? Bom, das 5 bolinhas que tem ali, quantas tem números menores que 5? Tenho 1, tenho 2, tenho 3 e tenho 4. Então, tenho 4 chances no total de 5 de pegar uma bola menor que 5. Tá? 4/5 é a minha probabilidade. Vou apagar meu espaço amostral aqui. Todas essas probabilidades poderiam ser representadas em forma de porcentagem. Tá? É o que eu vou fazer aqui agora. Tá? Consigo escrever todas essas porcentagens como uma razão centesimal. Então eu vou transformar o 5 em 100. A gente já viu como é que faz isso, né? Basta multiplicar por 20. E aí multiplico o 2 também pelo 20. 2 vezes 20, 40. Então 40 centésimos é o mesmo que 40%. Então a probabilidade de eu pegar uma bolinha par é de 40%. E de pegar uma bolinha ímpar é o que falta para dar 100%, né? Seria 60%. Tá? Basta transformar também numa razão centesimal. 5 vezes 20 dá 100, 3 vezes 20 dá 60, então ficou 60%. A probabilidade de pegar número primo também é 60%. E a probabilidade de pegar um número menor que 5? Bom, 5 vezes 20 dá 100, 4 vezes 20 dá 80. Então deu 80%. Beleza?
Vamos lá para o próximo exemplo de probabilidade. Uma caixa contém 4 papéis amarelos numerados de 1 a 4. Então, vou colocar aqui, ó. 4 papéis amarelos numerados de 1 a 4. E tem ainda 6 papéis pretos numerados de 5 a 10. Então, tem 6 papéis pretos numerados de 5 a 10. Tá? Vamos lá. Então, tá aí. Então, repare que no total a gente tem 10 papéis, né? Numerados de 1 a 10. Então, o meu espaço amostral, minha letrinha grega ômega, é um espaço amostral que contém 10 papéis. Então, o denominador vai ser sempre 10. Qual é a probabilidade de eu pegar um papel e esse papel ser da cor amarela? Bom, eu tenho 10 papéis, desses 10, 4 são amarelos, né? 1, 2, 3, 4. Então, a probabilidade de eu pegar um papel amarelo é de 4 décimos. E qual é a probabilidade de sair um papel com número par? Bom, eu tenho 10 papéis, né? O total de papéis fica embaixo. Quantos números pares eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 números pares. Então, a probabilidade de eu pegar um número par é de 5 em 10. Certo? 4 décimos, 5 décimos. Se eu quiser colocar essas opções, essas probabilidades em forma de porcentagem, bom, aí eu preciso transformar numa fração centesimal. Então, eu vou pensar assim, ó, esse 10 ele vai ser multiplicado por algum número natural para dar 100. A gente sabe que 10 vezes 10 dá 100. Faz a mesma coisa com 4. 4 vezes 10, 40. Então, 40 centésimos é 40%. Aqui a gente tem a fração 5 décimos. Quero transformar na fração centesimal, né, para ficar em porcentagem. De novo, eu sei que 10 vezes 10 dá 100. Então, agora eu faço 5 vezes 10, 50. Então, deu 50%. Belezinha? Vamos lá para o próximo assunto. O próximo assunto para a gente encerrar aqui é o conteúdo de frações. Soma e subtração de frações. Assunto esse do 7º ano. Tá? É uma revisão. Na AP sempre traz um conteúdo do bimestre anterior, do ano anterior. Então vamos lá. Ó. Um ônibus de viagem percorreu 3 décimos de uma distância de manhã e 4 décimos à tarde. Nos 2 períodos, ele percorreu que fração dessa distância? Então, vamos lá. Ó. Então imagina que essa aqui seja a distância que o ônibus vai percorrer. De manhã ele percorreu 3 partes de 10. Então vamos dividir essa estrada em 10 partes. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu apagar aqui. Então imagina que essa seja a estrada que o ônibus vai percorrer. De manhã ele percorreu 3 décimos da estrada. 3 décimos significa que ele percorreu 3 dessas 10 partes. Então vou colocar o M aqui de manhã. E à tarde ele percorreu 4 dessas 10 partes. Então, à tarde, ele percorreu 4 dessas 10 partes. No total, então, ele percorreu 3 décimos de manhã mais 4 décimos à tarde. Para eu somar essas frações, eu tenho que ter o mesmo denominador. Então, eu tenho aqui o denominador 10. E aí eu posso somar os numeradores. 3 mais 4, 7. Então, lembra que para somar ou subtrair frações, é necessário que o denominador seja igual. Aí a gente mantém ele, né? E faz a conta somente com os números em cima. Então, repare que a gente juntou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o ônibus já percorreu 7 pedaços no total de 10 que tinha na estrada para ele percorrer. Ok? Então, essa é a distância que o ônibus já percorreu, 7 décimos. Se eu quisesse colocar isso também em forma de porcentagem, fácil, né? Só transformar numa fração centesimal. Tá? Multiplica por 10 em cima e embaixo. Ia dar 70 centésimos, ou seja, 70%. Então, o ônibus já percorreu 70% do seu trajeto. Quanto é que falta ele percorrer? Né? Não está perguntando, mas se tivesse. Né? Qual é a distância que falta o ônibus percorrer? Que fração ele ainda não percorreu? Vou colocar um F aqui para dizer que falta. Falta ele percorrer 1, 2, 3 partes. Tá, mas 3 partes do quê? Das 10 que tem. Falta ele percorrer 3 décimos. 3 décimos é o mesmo que 30%, né? É o percentual que estava faltando. Bom, uma outra questão aqui, ó. Um pouquinho mais complicado. As duas vasilhas são iguais e estão com suco de hortelã.
aproximadamente quanto que a segunda tem a mais que a primeira? Então vamos lá por partes. Reparem que a gente tem duas vasilhas, né? Essa aqui é a segunda, essa aqui é a primeira. A segunda vasilha tem mais líquido, né? Dá para perceber, ó. Reparem que ela está dividida em 4 partes iguais, sendo que ela contém 3 dessas partes de líquido. Das 4 partes que ela está dividida, tem 3 com líquidos. Então, 3/4 é a fração da segunda vasilha. A primeira vasilha ela está dividida só em 3 partes iguais, sendo que dessas 3 partes, só 2 têm líquido. Então, ela tem 2/3 dela cheia. Bom, se ele quer saber quanto que tem a mais na segunda do que na primeira, então eu faço uma diferença, né? Ele quer saber a diferença de líquido que há entre a segunda vasilha, que tem 3/4, e a primeira, que tem 2/3. Como é que eu faço isso? Aí é que está a questão, né? Para a gente subtrair frações que têm denominadores diferentes, eu preciso encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador. Então vamos pensar assim, ó. Na tabuada do 4 e na tabuada do 3, tem algum número que é comum? Tabuada do 3, 3, 6, 9, 12, 15. Tabuada do 4, 4, 8, 12, 16, 20. Tal. Perceba que eu montei um pedaço de cada tabuada e já encontrei aqui, ó, um número comum, que é o 12. Então eu vou transformar as frações em frações equivalentes, mas que tenham o 12 aqui embaixo, para eu conseguir fazer a diferença entre elas. Então vamos pensar, para que esse 4 vire 12, eu tenho que fazer 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12, faz a mesma coisa em cima, 3 vezes 3 é 9. Certo? Agora vamos pensar no 3. Para que esse 3 vire 12, eu tenho que achar uma fração equivalente, tenho que multiplicar o 3 pelo 4. 3 vezes 4 é 8, é 12, desculpa, faz a mesma coisa em cima. 2 vezes 4, 8. Então ficou 9/12 menos 8/12. Vou manter o 12 embaixo, né? E faz a conta só em cima. 9 tira 8, 1. Então, 1/12 é a diferença entre o líquido que tem na segunda vasilha e na primeira. Certo? Deu para recordar aí como subtrair frações? Eu poderia também ter encontrado o MMC, né? Pelo MMC também dava certo. Vamos recordar aqui, ó, MMC de 4 e 3. Ponho 4, ponho 3 e vamos fazer divisões agora. Deixa eu pegar uma cor aqui diferente, pegar o roxo. O 4 ele é divisível por 2. 4 dividido por 2 é 2. O 3 não divide, copia embaixo. O 2 é divisível por 2, né? 2 dividido por 2 vai dar 1. Coloco o resultado embaixo do 2. O 1 não divide pelo 2, copia embaixo. Agora o 3 ele é divisível pelo 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 1. Acabou aqui, né? Aí ficou que o MMC é o resultado de 2 vezes 2 vezes 3, que dá 12. Né? Então aqui a gente a gente encontrou o denominador comum usando o MMC. Mas eu também poderia ter pensado aqui na tabuada como eu pensei. Tem mais um exemplo desse aqui ainda, ó. Acho que é o último esse? É. Vamos lá, ó. Gilberto plantou 1/4 da sua horta com tomates, 1/5 com cenouras e o restante com alface. Que parte da horta foi plantada com alface? Então, sei lá, ele tinha lá uma horta retangular, vou colocar ela assim, tá? E ele... Deixa eu desenhar um pouco maior, para eu representar depois. Tá? E ele plantou uma fração dessa horta, ele plantou tomate, numa fração ele plantou cenoura e na outra fração ele plantou alface. Se a gente souber quanto que ele usou da horta para plantar tomate e cenoura, né? Quanto que os dois juntos ocuparam da horta, o que faltar vai ser a parte do alface. Tá? Então vou pegar aqui o tomate, somar com a cenoura, para ver quanto vai dar. Ou seja, 1/4 mais 1/5. Beleza? Para eu poder somar essas frações, é necessário que o denominador seja igual. Porque senão eu não consigo nem somar e nem subtrair. Então eu vou fazer o quê? Vou pensar na tabuada. Vamos pegar a tabuada do 4. 4, 8, 12, 16, 20. Tabuada do 5. 5, 10, 15, 20, 25. Olha só, na tabuada do 4 e do 5 tem o 20, que é um número comum. Tá? Então eu vou usar esse 20 como denominador comum.
Então, vou trocar o 4 pelo 20 e vou trocar o 5 pelo 20. Lógico que eu vou usar frações equivalentes, né? Para que esse 4 vire 20, basta multiplicar ele por 5. 4 vezes 5, 20. Faz a mesma coisa em cima. 1 vezes 5, 5. Para que esse 5 vire 20, eu tenho que fazer 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Faz a mesma coisa em cima. 1 vezes 4, 4. E aí a gente tem um total aqui de 9 20avos. 5 mais 4, 9, 20avos. Então, a gente tem, ó, a gente pode imaginar assim, ó, que da nossa horta, 9 pedaços num total de 20 já está com plantação. O que sobrou aí é para o alface. Então, vamos dividir a horta aqui em 20 pedaços. Vamos lá, vamos tentar dividir aqui. Dividir aqui, já dividi a horta em 4 pedaços, né? E agora eu vou dividir aqui. 1, 2, 3. Tem que ser pedaços iguais, tá? Não ficou muito igual, mas que vale a intenção. Bom, desses 9 pedaços, ó, a gente tem de tomate, né? De tomate aqui, ó, a gente tem a fração 5 20avos. Dos 20 pedaços, tem 5 aqui que é tomate. Tomate, 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 tomate. Desses 20 pedaços, tem alguns que são cenoura. Quantos vão ser de cenoura? Cenoura vão ser aqui 4 pedaços de 20. Então, cenoura, cenoura, cenoura e cenoura. O que sobrou é do alface. O que sobrou para o alface aqui? Ó? Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 11 pedaços de 20 ficou para o alface. 11 20avos. Essa é a fração do alface aí nessa plantação, certo? É uma outra forma que a gente poderia ter feito, né? Se eu já sei que 9 20avos corresponde ao tomate com a cenoura, é só pensar, né? Tem 20 pedaços no total, 9 já está ocupado, o que sobrar aqui vai ser para o alface. Né? De 20 tira 9, fica 11. 11 pedaços para alface, 11 20avos. Ok? Então é isso aí. Essa foi a parte 1 da revisão, onde o foco foi na parte de números. Espero que isso possa ajudar vocês aí bem nessa avaliação de aprendizagem no processo. Como eu disse, né, vai pausando o vídeo, vai tentando fazer. Pega um exercício similar, por exemplo, esse que eu fiz aqui da horta, tem um bem parecido aí na avaliação. Lógico que com outros números, com uma outra situação. Mas a ideia, né, de resolução é bem parecida. Tá? E assim como os demais. Tem exercícios aí que vão falar de raízes, tem exercícios que vão falar de princípio fundamental da multiplicação, da contagem, desculpa, tem exercícios de probabilidade. Então, de acordo com o que vocês vão vendo aqui no vídeo, vai pausando e vai tentando fazer na avaliação de vocês. Um grande abraço, logo logo a gente vai se ver, né? Espero que chegue logo esse dia. Bora para a parte 2.